Olá, amigos! Estamos aqui para mais um capítulo do nosso audiobook. Se inscreva no canal, compartilhe com alguém que você sabe que está precisando e ative o sininho para receber novos conteúdos. Capítulo 9: Caindo para cima. Cura pela palavra de Deus para a queda espiritual. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Lucas 22, versos 31 a 34. Cresce a cada dia o número de crentes caídos, afastados de sua igreja, distanciados de Deus. Os excluídos seriam hoje a maior denominação do Brasil, somando milhões e milhões de almas que, em algum momento e por algum motivo, deixaram de andar nos caminhos do Senhor. Além desse elevado número de pessoas afastadas da igreja, existe um outro grupo, talvez ainda maior, os afastados nas igrejas. São aqueles que não abandonaram o costume de ir aos cultos dominicais, mas há muito tempo já perderam a alegria de assistir a eles. Já não gozam de uma íntima comunhão com Deus, deixaram aquilo que o Apocalipse chama teu primeiro amor, Apocalipse 2, versos 4. Como o coração afastado é enfermo, essa tem sido uma das áreas de maior necessidade de cura interior em nossos dias. Devemos estar certos de uma coisa: qualquer um está sujeito à queda. Segundo a Bíblia, o único requisito indispensável para cair é estar de pé. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, verso 12. É o alerta das Escrituras. Crentes novos e antigos, pastores, missionários, evangelistas, servos e servas de Deus, todos estamos arriscados a cair. E pode ser que, na sua vida, isso já tenha acontecido. Talvez, em decorrência de uma queda, você agora se sinta afastado, distante de Deus e sem forças para retornar. O Senhor alerta para que não caiamos, mas diz também que a queda não é o fim. Pelo contrário, Deus tem poder para reverter uma situação de pecado, além de poder devolver ao seu servo que este já alcançara. Pode também elevá-lo a alturas inéditas da dimensão espiritual. Um dos gigantes da fé que passaram pela triste experiência da queda foi o apóstolo Pedro. Sendo um líder entre os discípulos, crente consagrado, homem de confiança do Senhor Jesus, ele nunca poderia imaginar que um dia se afastaria de Cristo, que se comprometeria com o mundo e negaria o seu Senhor. Mas foi exatamente o que aconteceu. Vamos acompanhá-lo em sua caminhada, seguir de perto seus passos, na noite escura pelas ruas estreitas de Jerusalém. Vamos observar quais foram as atitudes que o levaram à queda e, posteriormente,
a restauração. Caindo pela autossuficiência. O primeiro passo de Pedro no caminho da queda, que é também a primeira atitude que devemos evitar se não quisermos cair, foi a autossuficiência. Ele desenvolvera uma confiança vaidosa em si mesmo, uma perigosa posição de independência do auxílio de Deus. Achava que qualquer um poderia pecar, menos ele. Quando o Senhor avisou os discípulos sobre as duras horas que se aproximavam, sua reação foi: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Marcos 14, 29 a 31. Pedro sabia que alguns crentes poderiam cair, mas tinha a certeza de que isso nunca lhe aconteceria. Ocorre, porém, que quando nos colocamos acima da possibilidade da queda, tornamo-nos o mais sério candidato a ela. Dizem que Satanás usa muitos disfarces e talvez ele nunca seja tão perigoso como quando se faz passar por inofensivo. Quando ele nos convence de que estamos a salvo do pecado, livres da tentação, acima do bem e do mal, imunes à queda e ao escândalo, leva-nos a relaxar e assim abandonar a nossa real segurança, que é Cristo. Quantas vezes ouvimos falar de um pastor que caiu em adultério, de uma adolescente que engravidou, de um irmão que passou cheque sem fundo e, interiormente, dizemos: isso nunca acontecerá comigo. Foi esse erro de Pedro e tem sido o de muitos. Um conhecido meu assumia uma posição muito rigorosa sempre que via alguém cometer um pecado. Não conseguia entender como uma pessoa que se dizia cristã fazia muitas vezes coisas erradas. Chegava mesmo a ficar irritado. E assim que um desses erros vinha ao conhecimento da igreja, ele defendia uma punição rígida e imediata aos infratores. Como sou a favor da disciplina, mas não da intolerância, disse-lhe diversas vezes. Não seja tão duro em suas condenações. Lembre-se de que a queda pode acontecer a qualquer um, inclusive a mim ou a você. Comigo não respondia ele de pronto. Eu me garanto, garantindo-se ou não, o fato é que um dia ele caiu, cometeu adultério e ficou profundamente envergonhado. Desiludiu-se consigo mesmo, despencou do alto do seu pedestal e sua justiça própria ficou reduzida a 1000 caquinhos. Felizmente, as pessoas foram muito mais generosas com relação ao seu erro do que ele fora com os dos outros. E ele pôde, assim, ser disciplinado com amor e finalmente restaurado. O crente deve reconhecer sua fraqueza e o fato de que é um pecador sujeito a quedas. Ele precisa ficar alerta e depositar em Jesus a sua confiança para permanecer de pé. Agindo assim, continuará perto do Mestre e evitará o segundo passo no caminho da queda. Caindo pelo afastamento. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Lucas 22, 54. Continuamos seguindo Simão naquelas horas difíceis que antecederam a condenação de Jesus.
Agora podemos detectar uma segunda atitude que explica por que ele caiu. Passou a seguir o Senhor de longe. Não abandonou por completo o Mestre, mas seguia-o a uma distância cautelosa para evitar os guardas e os fariseus, para não se comprometer, para evitar ser associado com Jesus e ter o mesmo destino dele. É muito raro alguém afastar-se de Cristo repentinamente. O que normalmente ocorre é que a queda seja precedida por um período em que o crente enfraquecido segue o Senhor à distância. Evita romper abertamente com o Salvador, mas também foge de qualquer compromisso, qualquer identificação, qualquer associação com ele. Isso torna seu caminho ainda mais escorregadio e perigoso. Quando percebe, quando se afastou, muitas vezes é tarde demais. A queda já aconteceu. Um lobo não ataca uma ovelha tão logo ela se distancia do rebanho. Ele espera que ela se afaste mais e mais, fazendo-se de inofensivo. Estimula o animal desgarrado a testar aos poucos seus limites, a aventurar-se a ir cada vez mais longe do pastor. Quando finalmente ele dá o bote, é certeiro. Não há tempo para que a ovelha fuja e ninguém mais ouve seus balidos no deserto. É a vitória da sagacidade sobre a ingenuidade. Longe de Cristo, ficamos indefesos da mesma forma que a ovelha afastada do seu pastor se acha à mercê do lobo com seus ardis. Ao sentir-se autossuficiente por causa do orgulho, Pedro permitiu-se ficar distante de Jesus. Desse modo, tornou-se vulnerável às forças das trevas e ao pecado, que desde algum tempo já o viam tocaiando. Quando ficamos longe do Senhor, automaticamente ficamos perto do mundo. E isso nos leva ao terceiro passo da queda de Pedro. Caindo pelo comprometimento. O passo seguinte de Pedro seria associar-se juntamente àqueles que perseguiam e agrediam ao seu Senhor, engendrando a sua morte. E quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Lucas 22, verso 55. Simão sentou-se na roda dos escarnecedores. Provavelmente não via naquilo perigo algum. Ainda se sentia suficientemente forte para frequentar aquele ambiente sem se deixar contaminar por ele. Além disso, já passara a seguir Jesus de longe e, consequentemente, o pecado não lhe parecia tão ameaçador. Que mal poderia haver em aquecer-se à volta da fogueira, participar da roda dos soldados e dos serviçais do sumo sacerdote, tomar parte na conversa? Poderia assim observar o que iria acontecer ao seu Senhor. Talvez você também ache que isso não represente perigo. Andar com incrédulos, divertir-se com eles, participar do seu estilo de vida e flertar com o pecado. Tudo isso pode parecer-lhe bastante inofensivo. A Bíblia Sagrada, no entanto, tem um parecer diferente no que se diz respeito aos lugares que frequentamos, às coisas que fazemos e às pessoas com quem andamos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes.
1 Coríntios 15, 33. Esse é o alerta da palavra de Deus. O comprometimento nos silencia. A partir do instante em que partilhamos dos valores do mundo, de seus pensamentos e ações, perdemos a autoridade para falar-lhe de Jesus e para desafiá-lo a uma vida diferente. Conta a lenda que havia em certa floresta uma raposa muito inteligente e muito justa. Ela sempre saía em defesa dos amigos bichos e contestava com eloquência todos os demandos do governo da mata. Suas denúncias e seus discursos inflamados iam-lhe conquistando cada vez mais a simpatia dos animais mais fracos e a irritação dos mais poderosos. Por fim, o Rei Leão resolveu dar um jeito naquela opositora. Ofereceu-lhe o cargo de primeira-ministra com todas as honras e mordomias. E sabe o que aconteceu? Nunca mais a raposa abriu a boca para falar mal do governo. O comprometimento nos derruba, ele transforma-se no impulso final que leva a alma enfraquecida, já desequilibrada, de encontro ao chão. Por isso, o Senhor adverte: e não vos conformeis com este mundo. Romanos 12, 2. Foi ali, diante de pessoas incrédulas e hostis ao seu mestre, que Pedro 3 vezes negou conhecer Jesus. Seu caminho na direção da queda estava finalmente concluído. A autossuficiência, o afastamento e o comprometimento com o mundo haviam-no levado à triste condição de gigante caído, de crente desmoralizado, de pecador apanhado em flagrante. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Lucas 22, 60. Simão sentiu-se arrasado, por fim tomou consciência da estrada na qual andara durante toda a noite, das coisas que fizera, dos erros que cometera, do triste estado a que chegara. Foi como se o mundo desabasse sobre a sua cabeça, uma tristeza enorme apoderou-se da sua alma, uma ferida profunda abriu-se no seu coração. Todavia, como eu já disse, a queda não é o fim. Ela humilha, machuca e entristece, mas não coloca o servo de Deus fora de combate. A partir de agora, seguiremos os passos de Pedro por uma estrada diferente. Não se trata mais do caminho da queda, mas da restauração. Para cima, pelo arrependimento. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Lucas 22, versos 61 e 62. Ao ouvir o canto do galo, Simão caiu em si. Naquele exato momento, os guardas tiravam Jesus da casa para conduzi-lo ao sinédrio. O Senhor também ouviu o galo cantar. Sabia o que acontecera. Então olhou para Pedro, não com um olhar de censura ou ressentimento, mas de perdão, de compreensão, de profundo amor. Um olhar de alguém que, dentro de mais algumas horas,
iria morrer por aquele Pedro medroso e fanfarrão, e que apesar de tudo amava-o do jeito que ele era. Simão não pôde resistir à força daquele olhar. Saiu apressado noite adentro e arrependido chorou amargamente. Com certeza Pedro não estava acostumado a chorar. Homem não chora é um ditado machista no qual muitos acreditam ainda hoje. Deveria ser também a convicção daqueles rudes pecadores da Galileia na época de Jesus, mas é possível que nunca tenha havido em toda a história um choro tão copioso como o de Simão. Eram lágrimas represadas durante anos. Era o reconhecimento dos erros cometidos, recentemente a dor da queda, o pensamento de tudo o que Jesus padeceria nas horas seguintes em seu lugar. Tudo isso extravasava das paredes de seu coração arrependido. Então Pedro chorou, chorou e chorou. Talvez essa tenha sido a grande diferença entre ele e Judas. Em lugar nenhum se lê que Judas tenha chorado. Ele sentiu-se apenas remorso, e foi tão intenso que o levou a suicidar-se. Mateus 27, de 1 a 5. Pedro arrependeu-se. Ele humilhou-se e foi ali exatamente naquele instante que ele começou a levantar-se. Se nos arrependemos, Cristo nos recebe de volta. Às vezes, o que acontece é apenas remorso. Sentimos-nos mal porque nos afastamos de Jesus, mas não estamos dispostos a reaproximar-nos dele, confessar-lhe nossas culpas e assumir todas as consequências. Para que sejamos reerguidos, no entanto, é preciso que nos arrependamos. O arrependimento implica a admissão de culpa e um desejo sincero de receber o perdão e de mudar de atitude. Você com certeza conhece o caso de alguém que, após beber até altas horas da noite, acorda no dia seguinte com uma ressaca daquelas. Oh, a minha cabeça, diz ele, juro que nunca mais vou colocar uma gota de álcool na boca. Fim de semana seguinte, porém, lá está ele outra vez sentado na mesa do bar, entornando todas. Isso não é arrependimento, não é reconhecimento de erro, não é vontade de mudar, é apenas remorso. O arrependimento pode ser uma experiência dura e sofrida, mas é necessária. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É o resumo das pregações do Senhor Jesus. Marcos capítulo 1, verso 15. Só quando nos arrependemos, Deus pode reconduzir-nos ao alto, pela sua misericórdia e pela sua graça. O caminho que conduz ao céu começa pelo arrependimento. Para cima, pela graça de Deus. Pedro fora avisado de que seria cirandado, provado, chacoalhado na peneira do diabo. Mas o Senhor também já lhe dissera que a provisão para a sua restauração havia sido providenciada. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Versos 31 e 32. Naquela ocasião, ele estivera mais preocupado
em exibir sua autossuficiência do que em escutar a promessa graciosa de Jesus. Contudo, o Mestre intercedera por ele. Pedro não apenas seria poupado através daquela experiência, ele se fortaleceria e assim estaria apto a fortalecer os demais. Receber a intercessão de Jesus e a promessa da graça divina não foi privilégio só de Pedro. Essas bênçãos estão disponíveis a todos nós. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25. É graças ao cuidado de Cristo que não somos consumidos. É por causa do seu amor que conseguimos recuperar-nos da queda e depois dela alcançar um nível de comunhão com o Senhor ainda mais íntimo do que aquele que antes gozávamos. Ó Salvador, nada tenho a expor em meu favor, na terra cá embaixo ou no céu lá em cima, a não ser a minha excessiva necessidade e o teu grande e inexcedível amor. Jane Creldson. Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, Simão. Disse Jesus: o trigo é cirandado na peneira, jogado de um lado para o outro, para cima e para baixo, sacudido, remexido, agitado. O resultado disso é que as impurezas se separam da semente, a palha, a poeira e os gravetos são soprados pelo vento. Ao final da operação, permanece apenas o bom trigo, purificado, sadio e precioso. Há ocasiões em que a nossa vida é cirandada de igual modo. A queda nos sacode, tritura e machuca, mas também nos purifica de alguns conceitos errados que tínhamos sobre nós mesmos, de algumas posições intolerantes que mantínhamos para com o erro dos outros e de alguns pecados que abrigávamos no coração. Se nos arrependermos sinceramente e nos apropriarmos com confiança da graça e do perdão que Deus nos oferece, nós nos reergueremos purificados, amadurecidos, saudáveis, valorizados. Assim, poderemos tornar-nos melhores crentes do que éramos antes. Pedro, o instável e orgulhoso pescador, nunca mais foi o mesmo depois de cair. Ele acabou sendo um homem muito melhor. Em Pentecostes, no grande dia do derramamento do Espírito Santo, um Simão restaurado tomou a frente dos discípulos e, diante da multidão, com ousadia e poder, proclamou a mensagem da salvação. 3.000 almas, 3.000 pessoas se converteram. Que diferença! Que belíssima transformação! O que havia acontecido a Pedro? Ele havia experimentado uma queda para cima. Agora preste atenção, vigie para não cair. Não é bom cair, machuca, fere, envergonha, dói. Muitas vezes deixa cicatrizes que permanecem para o resto da vida. Diz uma lenda do segundo século da era cristã que Pedro, mesmo depois de haver envelhecido, chorava todas as vezes que ouvia
um galo cantar, lembrando-se da noite em que negara o Senhor. Sim, a queda deixa cicatrizes. É melhor não cair. Renuncie à autossuficiência. Evite o afastamento. Não se deixe comprometer. Entretanto, se apesar de seus esforços você cair ou já caiu, lembre-se de que isso não é o fim. Arrependa-se, vá a Jesus, não só para confessar-lhe o pecado, mas também para receber o seu perdão e desfrutar da sua companhia. Pela graça de Deus, podemos tornar-nos ainda melhores crentes, aprendendo com os nossos erros, levando e recomeçando, caindo para cima.